bem-vindos à segunda temporada da Multicampus Podcast. Aqui a gente transforma os desafios da empresa em oportunidades de aprendizado. Hoje eu vou estar aqui com a Agatha, que ela é maquiadora profissional, influencer com mais de 38 mil inscritos nas redes sociais. Ela também é formada em fisioterapia e ela vai mostrar para a gente assim, os caminhos que levaram a ser essa influencer de sucesso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar para poder ficar por dentro dos nossos próximos episódios. Agatha, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que foi essa sua chegada no mundo do influencer digital. Primeiro, quero agradecer o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E a minha chegada foi meio que por acaso, a gente fala por acaso, mas eu acredito muito que Deus já tinha planejado tudo para mim. Então, sempre tive amor pela maquiagem, sempre gostei de me maquiar. Meu nicho principal hoje é a maquiagem, trabalho com beleza em geral, falo sobre cabelo, lifestyle, mas o foco é a maquiagem. E desde pequenininha eu gostei disso e comecei a gravar vídeos para o Instagram. Antes eu achava que era uma realidade distante, né, por ver blogueiras grandes, de cidades grandes, gravando conteúdo, e eu achava que daqui em Jequié não era uma coisa muito possível, não era algo muito real. A gente não tinha referências por aqui por perto. Até começar a ver pessoas próximas a mim gravarem esse tipo de conteúdo, e eu vi que era possível sim. Dentro das minhas limitações, com o meu celularzinho, usando a luz do dia. E aí começou por acaso mesmo. Eu tinha um perfil pessoal, só que eu ficava muito tímida para gravar nesse perfil, então eu criei um outro para quem tivesse interesse no conteúdo de maquiagem acompanhar. E foi de forma despretensiosa mesmo, não era a intenção já fazer tutorial para ensinar para as pessoas. Era meio que um tutorial para mim, para eu brincar, me divertir mesmo, mas graças a Deus virou o meu trabalho. Legal. Explica pra gente um pouquinho assim, o que é esse marketing de influência? Que assim, a fama hoje está grande, as pessoas buscam ter influenciadores, mas nem sempre as pessoas entendem o que é isso, né? E o que é esse marketing de influência? O marketing de influência é uma parceria, uma collab entre uma empresa, uma marca com um criador, um influenciador digital. E essa collab ela tem que ser bem planejada para dar certo, né? Para que a marca consiga comunicar com o público que ela realmente deseja alcançar. Bacana. Esse falou do planejamento do público, né? Isso daí também é uma coisa que às vezes a gente vê nas empresas, chamar pessoas que não têm ali uma ligação tão forte com a marca. Isso. Então tem que ter um objetivo por trás, né? Não dá para ser solto. Precisa ter um Exato. planejamento dentro disso. Exato. Legal. Como é que você pensa assim da transformação que você teve, o que você consegue impactar na vida das pessoas através do seu trabalho? As redes sociais realmente transformaram a minha vida. Como ele falou no início, eu sou formada em fisioterapia. Eu comecei a gravar conteúdo para as redes sociais. Eu estava no meio da faculdade. E o meu objetivo era trabalhar em hospital, atender idosos. E no meio do caminho tudo foi mudando. Com os meus vídeos, as pessoas começaram a procurar o meu serviço como maquiadora. Eu não era maquiadora ainda na época. Mas se vocês querem, então bora. Aí comecei a atender em domicílio e hoje a minha principal fonte de renda vem do meu estúdio com o meu trabalho como maquiadora. E é um caminho que muitas criadoras de conteúdo seguem, né? Por exemplo, Bianca Andrade. Hoje ela tem uma marca renomada de maquiagem. Ela não se limita somente ao Instagram. As influenciadoras hoje elas estão migrando para terem sua própria marca, para também ter, se um dia não existir mais Instagram, vai viver do quê, né? Então, hoje as pessoas estão migrando também para ter a sua própria marca e hoje eu tenho meu estúdio. Tem um estúdio de maquiagem, Isso. tem marca de óculos, que eu fiquei sabendo Eu também. lancei uma collab com uma empresa aqui da cidade e tenho a minha própria marca também. Legal. Como é que tem assim essa questão da collab, você falou, né? Quais são os pontos que as empresas precisam entender para poder fazer essa collab e ter um resultado positivo? Primeiro de tudo é não se apegar a número de seguidor, porque seguidor não quer dizer que aquele influenciador vai te trazer resultado. Seguidor a gente pode comprar muito facilmente, até curtida em foto a gente pode comprar, então não se apeguem a isso. Identifiquem, acompanhem durante um tempo o perfil do influenciador, né? Para ver se a forma dele se comunicar no dia a dia parece com o que você quer, com o que você busca, se parece com a sua empresa, com o seu perfil e se alcança o público que você realmente deseja. Então, não é simplesmente ir por número de seguidor ou likes em fotos. É a forma que a gente se comunica, o tipo de conteúdo que a gente cria
e o público que a gente alcança, se é mais mulher, se é mais homem, se é um público mais adolescente, um público mais maduro, tudo isso vai fazer parte de um planejamento para alcançar o seu público-alvo. Isso é bem importante, assim, porque está dentro das estratégias de marketing, você entender quem é seu público-alvo, como é a linguagem que você vai usar, Exato. se aquele influencer de fato vai chegar a mensagem para aquele público que você tem, né? Sujeito a pessoa às vezes fazer uma collab, né? Contratar um influencer para um determinado produto e o público daquele influenciador é totalmente diferente. Isso. Então você até... Aí não tem resultado, né? Até tem a questão assim, né, de número de seguidores pode subir, pode dar curtida naquelas fotos pelo engajamento que a influenciadora já tem com aquele público, mas a venda em si acaba não ocorrendo. Exatamente. Então é um cuidado mesmo, assim, estar dentro do planejamento estruturado, quais são os objetivos que tem para o negócio, para poder estar trabalhando isso de uma forma mais assertiva. Com certeza. O início da tua jornada, assim, nessa parte de digital, foi muito no orgânico, né? Então, qual é assim, o maior desafio dessa parte? Assim, para quem não sabe, o orgânico é aquele que não faz o patrocinado, né? Então, é o público mesmo interagindo e entendendo que o conteúdo é de qualidade. A constância na produção de conteúdo é muito importante. E também quando você cria um vínculo com o seu público as meninas se tornaram minhas amigas. Eu tenho muitas amigas nas minhas redes sociais. Então, elas fazem questão de ajudar. É uma coisa muito legal. Elas fazem questão de ajudar. Então, compartilhar um vídeo é uma forma delas ajudarem o meu trabalho. E criar um conteúdo que tenha essa função compartilhável. Por exemplo, você viu uma dica que você achou muito interessante e você lembrou de algum amigo que pode gostar desse vídeo também, dessa dica. Olha que massa isso aqui que eu vi. Então, eu tento sempre criar um conteúdo compartilhável, que uma amiga vai ajudar a outra. Ou eu vi essa dica de maquiagem aqui, viu o que é que tu acha? Ou esse penteado aqui para cabelo cacheado pode servir para tua filha ou servir para você. Então, criar um conteúdo que seja compartilhável, que as pessoas possam salvar para ver mais tarde. Então, criar uma estratégia na hora de criar esse conteúdo para que as pessoas se interessem realmente, não só rolar o feed. Chamar a atenção e ficar ali ligado no que está passando. Essa questão de compartilhar é legal, porque vai, assim, são as indicações mesmo, né? O poder do influenciador, eu percebo, assim, que é de indicar algo que seja algo bacana. Sim. Como é que você trabalha, por exemplo, o que você hoje posta na sua rede social? A pessoa chega, contrata, você já posta ou você faz uma análise? Como é que é esse trabalho que você faz? Eu trabalho com análise, porque eu tenho minha credibilidade com o meu público e o meu maior medo é perder essa credibilidade. Então, sem a credibilidade, eu não tenho meu trabalho. Então, para não perder essa credibilidade, para manter a minha palavra, eu sempre gosto de conhecer o produto, conhecer a marca antes de divulgar. E se não tiver compatível com os meus ideais, com os meus princípios, eu não faço essa divulgação. E se for algo que realmente não me agrada, eu também não vou divulgar, porque eu só vou divulgar aquilo que eu gosto, que eu realmente uso, para não estar enganando as pessoas que estão me acompanhando. Você chega a fazer algum tipo de teste antes? Sim, principalmente em relação à alimentação, né? Restaurantes, eu já recebi convites para divulgar restaurantes e eu recusei. Não porque a comida não era boa, mas porque não era o meu tipo de comida. Eu não gosto muito desse tipo de comida. Então, como é que eu vou divulgar? Vou falar para as pessoas, venham comer, é uma delícia, sendo que eu não estou gostando, entendeu? Então, eu acredito que essa empresa vai encontrar uma outra influenciadora que vai comunicar melhor a divulgação para o público dela. Mas eu sempre gosto de experimentar antes para não estar realmente mentindo ou simplesmente colocando dinheiro no bolso e mandando o pessoal ir lá e não tem nada a ver com o que eu acredito. E assim, vamos explicar para o empresário que está querendo contratar um serviço de influência, né? O que é que ele deve analisar? Porque o influenciador hoje e a rede social, assim, tem uma atenção muito grande. Sim. E acaba que os empresários também acreditam, às vezes, que só isso vai resolver, né? Sem a questão do planejamento que está envolvido. Quando você vai fazer um trabalho desse, você também faz a parte de social media? Não. Ou é a parte... Explica para o pessoal para deixar claro isso daí. Eu sou criadora de conteúdo digital. O que isso significa? Eu crio conteúdo para as redes sociais. Nem todo influenciador é criador de conteúdo. É bom a gente pontuar isso também. Bacana. Tem gente que influencia pelo seu estilo de vida, pelas coisas que fala, mas não necessariamente vai criar um conteúdo para as redes sociais. No meu caso, eu faço os dois. Além de influenciar com as minhas dicas e porque eu tenho essa credibilidade, mas também eu crio um conteúdo que eu ofereço algo para o meu público. E o social media já tem uma outra função, tem um profissional que vai trabalhar só com isso. Eu não entendo nada de social media.
de tráfego, não entendo nada dessas coisas. Então, assim, se você procura, tá em busca de um social media, você vai procurar um profissional específico para isso. O nosso trabalho como criadora ou influenciadora é outro, é divulgar a sua empresa. Assim como o outdoor tá lá para colocar uma imagem para você divulgar a sua empresa, o outdoor não vai pegar na mão das pessoas na rua e levar até a loja. Então, cada um com sua função. Você falou um pouquinho também assim do teu posicionamento em relação a não estar vinculando a teu nome a marcas que você não gosta ou produtos que não sejam do seu uso, né? Porque você Sim, faz muito assim a questão do que você usa, do que você consome, é o que você está indicando. sim. Quais são assim, os principais erros que você percebe de um empresário na hora de escolher quem é o influencer que ela vai trabalhar? Ir pelo número de seguidores, não olhar qual é o nicho desse profissional. Às vezes, inclusive, os influenciadores precisam estabelecer um nicho. A gente pode falar sobre várias coisas nas redes sociais no nosso dia a dia, mas a gente precisa definir qual é o nosso foco. É comédia, é humor, é beleza? Qual área da beleza? É cabelo cacheado, é cabelo liso? Tem que estar tudo muito definido, até para facilitar na hora da marca te contratar. Então, o empresário ele precisa ver qual é o público-alvo dessa pessoa, se quem ele quer alcançar também. Por exemplo, uma loja de departamento infantil. Não adianta contratar uma influenciadora que tem seguidores adolescentes. O que, é que vai atrair? Então, o melhor seria uma pessoa que tem um público mais maduro, que já são mães, já são pais, que esse público está interessado numa loja de departamento infantil. Então, ter esse planejamento, planejar bem quem você vai contratar, para saber quem é o público final, que vai assistir esses vídeos e ter interesse na sua empresa. A gente volta para o planejamento, né? Que tem que estar Sim. tudo ligado para poder. O marketing, ele não é uma peça solta dentro do negócio. Uhum. Ele faz parte de uma estrutura e isso precisa ser analisado. Não dá Uhum. só porque a pessoa tem muito seguidor, Isso. chama, coloca aqui. E aí entra o papel do social media, né? Isso. E grandes redes as grandes marcas já tiveram problemas com isso, assim, né? Faz propaganda de um produto e aí vai ver a pessoa nem consome aquele tipo de Isso produto. Aí fica um acontece negócio bastante. perde a credibilidade, que foi o que você É. falou, que tem assim o cuidado de ter isso claro para poder manter essa credibilidade e continuar fazendo os trabalhos, Aham. né? E assim, então assim, qual que seria a análise assim mais adequada na hora de contratar um influencer? Assim, o que é que a empresa tem que analisar, né? O número de seguidores, a gente já sabe que não é assim tão Isso. importante. Se o público é compatível, quais são assim mais outras dicas que você dá para a pessoa que quer A faixa contratar? etária também, né, é importante. Você analisar o público como um todo. Faixa etária, local por exemplo, eu tenho mais seguidores em Jequié, mas eu também alcanço a região. Você quer alcançar aonde? É em Jequié, nas cidades vizinhas? Então você tem que saber qual é esse público. Porque às vezes tem gente que tem muito seguidor, tem um engajamento muito bom, mas quando você vai ver esse público é de Salvador, é de outra cidade. E você não quer alcançar esse público, você quer o público de Jequié. Então tem que analisar tudo bem direitinho, tá tudo bem encaixadinho para você contratar esse influenciador. Bacana. Como é que você vê também assim a parte educacional dentro disso, né? Que você falou dos tutoriais. Então Sim. essa parte educacional dentro do seu trabalho, como é que você vê a importância disso? Para mim, é uma coisa que vem de mim. Minha mãe é professora, então eu acho que de tanto ver, né, a atuação dela, eu meio que peguei um pouquinho disso para mim. Mudou a sala de aula, mas É, continua na educação. exatamente. Então eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento com as pessoas de uma maneira informal e acabei formalizando isso também através do meu estúdio, onde eu ofereço o curso de automaquiagem e o curso de maquiagem profissional também. Então no Instagram eu dou dicas gratuitas e dicas valiosas, que eu uso nos meus atendimentos mesmo. Eu não escondo ouro, não. Eu entrego mesmo, eu quero ajudar mesmo as pessoas. E a partir disso elas veem, né, que podem aprender mais. Aí algumas buscam o curso de automaquiagem, que é para aprender a se maquiar, e outras acabam buscando o curso de maquiagem profissional para poder trabalhar na área também. Uma outra coisa assim, hoje como é que você enxerga assim o desafio do mercado para você que é influenciadora? Né? A gente sabe que Jiqué é uma cidade de 160 mil habitantes, né? Uhum. E o marketing digital ele tem um poder também de ultrapassar essas barreiras. Sim, A gente sabe também que já fez alguns trabalhos para empresas grandes. Como é que sim. isso, assim, é esse desafio para você desse crescimento na carreira? Para mim, o desafio é acreditar que eu possa alcançar essas marcas.
Então, assim, até o primeiro contato eu não achava que era possível, mas quando chegou o primeiro contato, eu, meu Deus, essa empresa tá me vendo, essa marca tá me vendo. Então, eu já trabalhei com o governo do estado algumas vezes, já trabalhei com Vult, Unilever, que é um grupo de marcas imenso. Então, saber que a gente está sendo vista por essas marcas é muito importante. Mas a gente tem um desafio local, regional, que é da valorização do profissional, do influenciador. Então, as pessoas acham que simplesmente te dando um recebido você vai já estar satisfeito e você vai fazer o seu melhor trabalho. E não é assim, né? Porque blusinha não paga boleto. Então é difícil a gente ainda alcançar essa valorização para conseguir, por exemplo, trabalhar só com isso. Hoje aqui em Jequié não tem nenhuma blogueira que consiga viver somente das redes sociais, porque as empresas ainda não pagam o justo pelo nosso trabalho. Então, o desafio da valorização e também de ter esse planejamento, essa constância para conseguir expandir, sair do polo de Jequié e conseguir alcançar outras regiões também. É importante isso, assim, né? De planejar também a carreira, né? Que você está Isso. pensando alcançar. Entender isso como uma carreira. Não é um hobby, não é uma brincadeira. Você não está gravando um videozinho ali para postar. Você está trabalhando. Entender que que é o seu trabalho mesmo. E aí você tem que ter planejamento, curto, médio e longo prazo. Perfeito. Eu vejo que às vezes tem essa discussão, ainda é uma coisa que é assim, não é tão claro para todo mundo, assim, o investimento no influencer, o investimento no outdoor, Sim. né? Às vezes a gente conversa assim, o empresário, muitas das vezes ele está muito focado em coisas mais palpáveis ali, né? De Sim. colocar uma fachada bonita na loja, colocar um outdoor, que às vezes tem uma funcionalidade, né? Existe uma Sim. funcionalidade para isso, mas também existe a questão de outras formas de marketing Isso. e é onde está a atenção do seu público, que é o que a gente Exato. sempre conversa aqui com a equipe, né, de falar assim, ó, isso daqui pode funcionar para você, mas às vezes o seu público não é esse. Então a gente Isso. precisa entender isso claramente para poder fazer um trabalho que tem um resultado. Aham. E às vezes o que é caro e o que é barato é o retorno que a gente tem. Exato, exato. Então entender como é que vai mensurar esse retorno do trabalho da influencer, vai ser pelo número de seguidores que vai chegar, vai ser pelas vendas feitas, né? Então, Sim. eu acho legal a parte do marketing digital que a gente consegue mapear. Então, assim, Aham. cria-se um código de desconto para poder fazer uma Isso. venda e aí quem for fazer a venda leva aquele código de E fica desconto, aí bem sabe, né? direcionado, né? Quando você coloca uma imagem na rua, no outdoor, você não direciona o seu público. Ele está ali aberto para todo mundo. Todo É mundo uma que forma de passa marketing, vê. é boa Sim, também. Mas quando você contrata um influenciador, você está sendo bem focado. Você está direcionando aquela mensagem para um público específico. Então, são formas diferentes de comunicar, de levar uma informação, né? legal. Uma coisa também que eu acredito que aconteça, as pessoas quando têm contato com a empresa que você está divulgando, elas dão feedback para você em relação àquela empresa, se a empresa Sim. é boa, assim, o que é que a empresa está precisando melhorar. Sim, eu recebo muitos feedbacks e eu peço para o meu público realmente me passar o feedback. E quando a empresa me contrata, eu falo: olha, se tiver feedback negativo, eu vou passar para vocês para que vocês possam melhorar. Porque às vezes as pessoas ficam inseguras de falar: eu tive uma experiência ruim, de fazer uma reclamação, né? Então, falam para a gente para que a gente possa transmitir a informação para a empresa. Então, isso acontece bastante. Olha, Agatha, você divulgou tal lugar, eu não gostei muito do atendimento. Aí eu pergunto o que foi que aconteceu, peço autorização para compartilhar essa informação e mando para a empresa. Ó, o feedback não foi tão bom, precisa melhorar nisso, analisem aí o que pode melhorar, se foi um dia que foi ruim, enfim. E os feedbacks positivos também, recebo muitos feedbacks. Ah, Agatha, você indicou tal empresa, fui lá por sua indicação, eu amei. Ou então me pedem, se eu quero ir num restaurante hoje, qual prato eu peço? Eu vi que você foi em tal lugar. Qual prato você me indica? Eu quero levar meu filho, minha família está aqui. Para onde que eu vou? Então a gente tem essa relação que é bem próxima. É porque eu acredito que essa relação do influenciador é um amigo, Sim, né? Vai exatamente. aproximando ali e hoje a gente leva muito em consideração esse tipo de coisa para fazer compra. Às Sim. vezes a gente vai comprar um produto na internet e você vê uma avaliação lá de pessoas que você não Nem conhece. conhece, mas você analisa por ali e verifica, não, Exato. vou comprar, não vou comprar por conta disso. Exatamente. Bem legal essa uma forma de entender bem o público, né? Hoje em dia a Aham. gente tem maior dificuldade em aplicar questionário nas empresas, assim. A gente está fazendo um mesmo agora um levantamento, a gente está dando prêmio e o pessoal não responde. A gente está É mesmo. então, e às vezes na conversa ali a pessoa fala e tal, então isso é Sim. uma coisa que
é interessante também uma fonte de pesquisa para Exatamente. melhoria do negócio, vindo direto de quem está usando o negócio, Sim, né? é Que é o cliente. importantíssimo. A gente precisa disso daí. Eu queria saber de você também, assim, como é que foi no início para você, assim, vencer a timidez ou não teve timidez? Como é que foi esse trabalho inicial, Aham. assim, da preocupação com a edição, com o equipamento? Sim. As pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímida, muito tímida. Se eu chegar num lugar que tiver um monte de gente, eu vou ficar moedinha no canto até me sentir confortável para poder ser mais aberta, mais livre para conversar. Mas eu sempre fui muito tímida, muito na minha, tranquila. E aí foi a questão do meu perfil. Eu tinha um perfil pessoal, eu comecei a gravar os conteúdos para esse perfil pessoal, só que eu não conseguia me abrir tanto justamente pela timidez, porque lá tinha gente que poderia dar risada, tipo, ai, tá querendo ser blogueirinha, querendo menosprezar, sabe? E aí a minha ideia foi criar um novo perfil somente para isso. Então, onde só teriam pessoas que queriam saber do conteúdo de maquiagem. Hoje não, hoje já é um público bem diversificado, tem homens, tem mulheres de várias faixas etárias diferentes. Meu público hoje é um público mais maduro, mas para fugir dessa timidez eu criei um perfil somente para isso. E a dificuldade no início também foi com o equipamento, né? Ninguém começa com super equipamento, com iluminação. Eu gravava de dia, com a luz, no quintal de casa, a luz do dia, e com o celular que eu tinha, fazia o que podia. E a edição também, editar, travava o celular, não tinha memória para salvar, e apaga um monte de coisa. Enfim, uma luta, mas quando você quer, você tem um objetivo, você vai trabalhando para dar certo. E hoje, graças a Deus, está fluindo muito bem. Venceu essa etapa e chegou, está chegando e também tem planos aí de Isso, expandir. exato. Nos trabalhos que você faz nas empresas, assim, como é que você entende o relacionamento que você tem com os donos da empresa para poder entender o que eles estão querendo? Você falou que faz uma análise antes. Sim. Como é que isso funciona, assim, para quem estiver querendo contratar também entender melhor isso? Eu sempre gosto de conversar antes, né, com a empresa, para a gente saber qual é o objetivo dela, qual é o objetivo da empresa. E se esse objetivo conversa com o meu público. Então, sei hoje, eu tenho já 6 anos trabalhando com isso, eu já sei o que meu público gosta, como o meu público gosta de receber informação. Então, se a empresa quiser uma coisa completamente diferente, eu já sei que não vai funcionar. E eu sei também a minha forma de comunicar. Eu não sou uma pessoa do humor, da comédia. Então, eu não vou chegar e fazer um vídeo sobre engraçado, que eu não vou nem saber como fazer isso. Eu já tenho aquela coisa mais didática, sabe? Mais planejadinha de falar. E então a gente conversa antes para ver como a gente vai fazer essa comunicação e se realmente vai alcançar o objetivo que a empresa quer. Vamos agora para o momento bate-bola aqui, junto com a Agatha, para poder a gente ver, assim, vou falar uma e você responde com uma frase, com uma palavra, né, para poder a gente estar fazendo aqui. Vamos lá. Uma inspiração. Minha mãe. Uma meta. Expansão. Agatha é? Determinada. Gestão é? É organização. Um desafio. Na organização, a gestão. O marketing é? Marketing é conexão. Planejamento é? Necessário. Controle financeiro é? Difícil. Muito difícil. Gerir pessoas é? Mais difícil ainda. Lidar com gente não é fácil. Aqui na Multicampus a gente trabalha esses pontos, mas os grandes desafios são esses mesmo. Lidar com pessoas, assim. A pessoa tem que estar bem para lidar com pessoa, então a gente tem esse desafio. E, assim, quero deixar assim, um agradecimento para você pela participação. Eu que agradeço o convite. E você, assim, deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente. Né? A gente vai deixar na descrição dos vídeos aqui, os contatos. E aí a gente está querendo que você deixe assim, também uma mensagem de inspiração para as pessoas. Tá ok. Eu vou falar com empresários e também com pessoas que querem ser influenciadoras. Os empresários, valorizem os influenciadores, por favor. Não é só quem já está com milhões de seguidores que merece reconhecimento. Pessoas que estão crescendo também merecem esse reconhecimento. Tem muita gente boa aqui na nossa cidade fazendo trabalhos excelentes. Então, deem espaço para a gente, valorizem o nosso trabalho e eu tenho certeza que juntos a gente pode chegar muito longe. E para quem está desejando ser influenciador digital, sonhe e acredite no seu sonho, acredite no seu potencial. Nem tudo vai começar fácil, na verdade nada na vida começa fácil, ninguém tem tudo nas mãos, né, de mãos beijadas.
Use sua criatividade, use o que você tem nas suas mãos agora e confia no processo que vai dar certo. Muito grato mais uma vez e até a próxima. Até! Se você gostou desse episódio, curte, compartilha e siga a gente também no Spotify e no YouTube. Tchau, tchau.